Meu nome é Fábio Menezes e nós iremos conhecer o que é o Azure Data Studio, como nós podemos instalar extensões que auxiliam a manipular o SQL Server, como inclusive nós podemos criar uma nova instância SQL Server com ele e outra ferramenta chamada Docker. Conheceremos um pouquinho sobre ela também. Como nós podemos criar um novo projeto de banco de dados. Aprender como importar um novo arquivo de conteúdo e formato CSV e comparar o esquema desse projeto que criamos dentro do Azure Data Studio com as alterações que foram executadas no banco de dados. Espero que gostem. Não esqueçam de dar seu like e de se inscrever no nosso canal. E vamos lá! O Azure Data Factory é uma ferramenta de banco de dados para profissionais que usam plataforma de dados on-premises e em nuvem. O que é interessante entender é que essa ferramenta ela foi desenvolvida para funcionar em Windows, Linux e macOS. Outra característica interessante é que os recursos que ela disponibiliza faz com que você possa gerenciar e manipular serviços e plataformas tanto na nuvem como o Azure SQL Database, como também o SQL Server, o SQL Server local do seu computador. Ela tem alguns recursos como extensões essas que nós iremos instalar para facilitar e aumentar a produtividade utilizando essa ferramenta. Hoje nós iremos conhecer como criar um projeto de dados, funcionalidade em preview, ou seja, a Microsoft está disponibilizando para testarmos e ela pode ser incluída definitivamente com seus recursos, atualizados ou igualmente da forma como já existe. Outra coisa interessante que nós iremos conhecer é como criar uma nova instância do SQL Server utilizando uma característica do próprio Azure Data Studio que também está em preview. Agora, interessante entender é que o Docker ele é uma ferramenta de automatização e implantação de aplicativos. Eu não preciso necessariamente conhecer ou manter o sistema operacional que foi instalado para disponibilizar esse recurso. Então, nós iremos, nesse caso, instalar o SQL Server utilizando essa nova funcionalidade do Azure Data Studio. Após a instalação do Azure Data Studio no seu computador, nós temos uma opção de habilitar os recursos de prévia. A principal importância da Microsoft em disponibilizar recursos em prévia é que você possa dar o seu feedback para cada vez mais ela melhorar esse desenvolvimento desse e de outros recursos que porventura estejam já funcionando nas suas ferramentas Microsoft. Simplesmente eu posso clicar na engrenagem no lado esquerdo da janela, escolher as opções de configurações do Azure Data Studio e pesquisar por Preview Features. O meu Azure Studio está em inglês, mas se o seu estiver em português, basta pesquisar por versão prévia de recursos, que você vai poder habilitar essa opção. Precisamos reiniciar a aplicação e ao abrir novamente, ele vai apresentar uma página principal com novos recursos. Primeiramente, vou instalar as extensões associadas ao SQL Server. Clico no lado esquerdo no botão onde tem uns quadradinhos
E a primeira que ele disponibiliza é justamente o Admin Pack for SQL Server. Essas 4 extensões facilitam a manipulação e gerenciamento do seu SQL Server. Vou instalar e vou utilizar também uma outra extensão que está em preview. Se eu digitar a palavra Project, ele vai trazer uma extensão que possibilita você criar um projeto quanto abrir um já existente. Eu posso, inclusive, comparar a estrutura atual desse meu projeto com a estrutura existente do banco de dados na instância SQL Server. É importante lembrar que na instalação dessas extensões foi necessário também instalar os pacotes do .NET. E para a próxima etapa, como a minha tela de Seja Bem-vindo não está sendo exibida, basta clicar no menu Help ou Ajuda e escolher a opção Bem-vindo, ou seja, Bem-vindo. Eu posso desativar a janela de extensões e escolher Implantar servidor para criarmos uma nova instância. Veja que ele tem várias opções, incluindo a criação de banco de dados na nuvem. Eu vou escolher a opção SQL Container Image. Ao selecionar essa opção, eu clico em Select e vou para a próxima etapa, que é escolher qual é a versão que eu desejo instalar. Ele me possibilita 2 versões, a 2019 e a 2017. Ele não disponibiliza a versão preview do 2022. Seria uma coisa muito interessante para aqueles que têm interesse em conhecer a nova tecnologia. Veja que ele verifica as ferramentas que estão instaladas, que são necessárias para essa criação, e o Docker é exatamente ela. E lembrando, é importante que já esteja instalado em seu computador. Vou selecionar essa opção, ele vai me perguntar qual é o nome do servidor que eu desejo criar. Eu vou definir apenas como SQL 2019 Dev. Vou definir também a senha, que nesse caso é a conta SQL, é a conta SA de administrador. Então, vou definir uma senha padrão. Percebam que ele definiu uma porta 1433, eu posso alterar. Fazendo isso, ele cria uma opção chamada Open Notebook. O legal é que as instruções existentes para a criação dessa instância SQL Server, ela precisa você também ter o Python instalado em sua máquina. A única instrução ou orientação que ele faz para que seja executado manualmente é apertar o botão execute todas as instruções existentes dentro desse notebook. Vou simplesmente clicar, ele vai um a um executando a configuração do Docker, inclusive fazendo o download da imagem na internet. E ao finalizar, ele deixa a instrução de clicar no link para poder conectar a esse servidor. Vou clicar nesse link e ele rapidamente já conectou na instância criada utilizando o Azure Data Studio e o Docker, mostrando qual é a versão existente, 15.0 ou 150 ou 2019, qual é o sistema operacional que foi instalado para a versão do SQL Server, que é o Developer Edition, 64 bits,
E vejam que ele vai relacionar para mim os databases, que nesse caso são os bancos de dados padrões do sistema. Eu posso, dentro dessa ferramenta, executar algumas análises, inclusive de segurança, inclusive de configuração, para poder melhorar a performance da sua instância. Nós iremos então agora clicar no lado esquerdo no ícone para projetos de banco de dados, criar um novo, onde ele vai perguntar qual é o tipo de projeto você deseja criar. Nesse caso, é um projeto de banco de dados do SQL. Vou definir o nome Sandbox. Vou escolher o local onde esse projeto vai ser salvo e vou definir qual é o tipo de versão que eu desejo para esse projeto. Lembrando que ele já suporta os projetos de banco de dados do Azure, tanto SQL Database quanto SQL Data Warehouse. Vou escolher a versão 2019, que é a versão que nós temos internamente instalada no Docker, no nosso container. Vou clicar no botão Criar e ele vai mostrar no meu lado esquerdo o projeto criado. Vou fechar o nosso notebook de criação da instância, não preciso salvá-lo. Clicando com o botão direito em cima do nome, eu tenho algumas opções. A primeira delas é gerenciamento do projeto. Eu não tenho nenhum tipo de objeto, mas eu preciso que esse banco de dados esteja publicado para poder importar os dados utilizando a extensão de importação de arquivos. Clicar no botão de Build para verificar e identificar qualquer tipo de erro existente nesse projeto. Ao finalizar o build com a opção Exit código 0, ele identifica que nenhum problema foi encontrado. Após o build, eu vou publicar esse projeto dentro da minha instância SQL Server. Ele pergunta, inclusive, se eu desejo publicar em alguma instância existente ou criar uma nova instância em container. O legal aqui é que eu posso criar esse novo container já na publicação do meu projeto. Mas, como já temos, eu vou simplesmente publicar no servidor, na instância já existente. Vou selecionar a conexão. Vejam que ela já está relacionada aqui com as opções e a senha que nós utilizamos na criação da instância com o Docker. Conectando, eu vou publicar. Finalizada a publicação, conexões ou a instância SQL, database, sandbox, sem nenhuma tabela ou qualquer objeto dentro dele. Clicando com o botão direito, eu tenho o Import Wizard, que ele vai abrir um passo a passo para importar dados de arquivos no formato CSV ou formatos de texto. Infelizmente, nós não temos nenhum tipo de importação de planilhas Excel. Vou escolher Sandbox, que é o nosso banco de dados. Escolher qual é a localização do arquivo. Eu vou informar qual é o nome da tabela e qual é o esquema que ela vai fazer parte. Ao ir para a próxima etapa, eu percebo que tenho uma pré-visualização dos dados. É nesse exato momento que ele identifica qual é o tipo do dado existente para cada coluna. Alguns caracteres inválidos apareceram na coluna de nome da instituição de ensino. Apesar de ser um recurso rápido e simples, ele tem algumas limitações. Por exemplo, eu não posso escolher o tipo de codificação do arquivo. Para que eu continue
Com o recurso do Import Wizard, eu vou converter esse arquivo para uma codificação compatível com o Azure Data Studio. Nesse caso, eu vou voltar para a etapa anterior, escolher um arquivo que eu já deixei no formato UTF-8. Para a próxima etapa, os assentos já foram apresentados da forma como deveriam, sem nenhum erro de caractere inválido. Na próxima etapa, eu preciso informar qual é o tipo de dado existente para cada coluna. Contudo, ele, na pré-visualização dos dados, já fez uma análise e que pode ser alterada apenas clicando na lista de dados de cada uma das colunas. Eu vou fazer algumas alterações. É importante, nesse exato momento, que você conheça o dado e, como essa tabela tem muito mais registros do que a prévia, possa ser que o tipo de dado dê problema na hora de importação. Fazendo as alterações necessárias, outra opção que eu sugiro marcar é qual a coluna que vai receber a chave primária. Isso facilita na performance de execução da consulta SQL. No nosso caso, como essa tabela só existe uma instituição de ensino, eu vou utilizar o código dessa instituição como chave primária. Outra importante opção é definir o nulo para todas as colunas que não sejam, lógico, a chave primária. Por quê? Porque às vezes o dado ele não é preenchido no arquivo. E com certeza a falta desse dado vai dar problema na hora da importação. É importante entender também que eu posso alterar o tamanho da quantidade de caracteres suportados pela coluna, simplesmente alterando o seu valor, que nesse caso era de 100 para 1000. Feito essas alterações, finalmente eu vou importar os dados. Realmente esse arquivo só tem em torno de 2.000 a 3.000 registros, mas ele fez isso numa velocidade muito rápida. Então, feito isso, finalizar o processo, done. A tabela eu mando atualizar. Vou clicar com o botão direito, selecionar o top 1000, visualizar os registros dentro do meu Azure Data Studio. Além de exportar esses dados encontrados em Excel, CSV, JSON ou XML, eu posso visualizar utilizando gráficos. Lógico, eu preciso alterar algumas opções para que ele apresente da maneira esperada. Inclusive, você pode salvar esse gráfico existente em um arquivo de imagem. E para finalizarmos, voltando para os projetos de banco de dados, iremos clicar com o botão direito, comparar esquema, e ele vai exibir uma nova janela mostrando a diferença entre a estrutura atual do meu banco de dados e o meu projeto. É importante, nesse caso aqui, alterar a direção entre a origem e o destino, porque nós queremos fazer a comparação entre o banco de dados que nós importamos e criamos a nova tabela com o nosso projeto. Escolhendo a origem, que nesse caso é o nosso banco de dados, chamado Sandbox, e o nosso destino, que é o projeto. O importante
importante nesse processo, além de apertar o botão de comparar, é que, infelizmente, para a origem sendo um banco de dados e o destino um projeto, ele não me permite aplicar a existência da tabela. Mas podemos utilizar o código gerado por ele para que a gente possa adicionar no nosso projeto. Então, para exibir o código, eu vou fechar o output e logo abaixo nós iremos encontrar o detalhe da comparação entre o objeto de um lado e do outro. Como ele não existe no lado do projeto, eu vou copiar esse código, vou criar com o botão direito dentro do meu projeto uma nova tabela, vou definir nome dessa tabela e vou colocar o código encontrado pela comparação. Com o botão direito, então eu vou apenas executar o build para que esse novo arquivo contendo a criação da tabela, ele seja gerado dentro do projeto. E ao fazer a comparação novamente do projeto com a estrutura do banco de dados, ele não vai trazer nenhuma mudança, visto que agora o projeto já está exatamente igual conforme o banco de dados no meu SQL Server. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não deixem de dar seu joinha, de se inscrever no nosso canal para receber novas atualizações. Ajuda muito você participar. Pode entrar em contato comigo pelos comentários. E até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Dá uma passadinha também em outros vídeos do canal. E siga-me também no LinkedIn.